eu comecei a sentir algo estranho em mim. Algo começou a mexer com o meu sentimento, sem ninguém me falar nada. Eu senti algo que, no meu íntimo, é como se algo começasse a ser retirado de dentro de mim. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos! Aqui mais um podcast Pod Cristão, o seu canal de testemunhos evangélicos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, seja aqui um membro ativo, participante. De que maneira? Deixando aí os seus comentários no final do vídeo, aí na descrição. Melhor, nos fale de que lugar do Brasil ou do mundo esse testemunho que você vai assistir daqui a pouquinho chegou até você. Comente aí, deixe aí o seu like também, que nos ajuda muito aqui. E compartilhe se você ainda não é da casa, se você não é inscrito, seja um inscrito aqui no nosso canal. Porque cada um inscrito, cada vez que alguém se inscreve aqui, isso nos ajuda nessa obra. O YouTube, ele vai fazer com que o testemunho de hoje chegue a mais pessoas. Então, nos ajude aqui nesse projeto, nessa missão, que entendemos que é algo de Deus para alcançar vidas, para alcançar povos. Amém? Dito isso, estou com um convidado de honra aqui no podcast, alguém influente e influenciador. Por que não dizer? Gente, nós temos ouvido tanto hoje em dia sobre os influencers. Jesus era um influencer, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele era um influencer, um influenciador, porque ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, todo aquele que deixa o seu legado, que ensina, é um influenciador. Então, estamos aqui com um homem de Deus e quero deixar aqui os dados, né, desse homem de Deus aqui para você. Estamos com o pastor Isilei Vieira Guimarães. Ele é natural de Itarantim, né, pastor? Exatamente. Ó, ele já falou aqui, já aparece aí no vídeo. Itarantim, Bahia. Eu já deixo aqui o meu grande abraço para Itarantim, Bahia, Brasil e onde esse testemunho chegar. O pastor, ele é pai de Isilei Júnior e de Eli Ruama. Um abraço aí aos amados do Senhor. Digo amados do Senhor, porque já sabemos que eles servem ao Senhor como seus pais, estão aí na missão, né? A Eli Ruama, digo seus pais, porque já esteve aqui conosco, participando do nosso podcast, a esposa do pastor Isilei, que é a amada pastora, aí vocês já podem ver o testemunho dela também, da pastora Lenilda Guimarães. Então, ele pastoreia, juntamente com a sua digníssima esposa, a amada pastora, a Igreja Monte Carmelo, aqui em Jaguaquara, Bahia. A igreja está aqui situada na Muritiba. E sem mais delongas, aqui vocês já podem ver aí no monitor, já aparece, né, aí na sua tela, o pastor Isilei. Pastor, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, irmã Rosana, e aos nossos queridos que nos acompanham nesse momento. A minha saudação, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com a vossa alma. E o meu desejo é que esse tempo seja um tempo abençoador para todos nós, que possamos aproveitar bem esse tempo. Com certeza, Deus vai trazer algo para o seu coração, vai edificar a sua vida, vai motivar você, vai trazer revitalização para os seus sonhos, sua fé, sua vida espiritual. E para mim é uma grande honra e quero deixar aqui desde já o meu agradecimento e parabenizar por esse trabalho excelente e abençoador que você realiza. Que Deus continue abençoando. Amém. Amém, pastor. A honra é nossa e, pastor, nós começamos aqui pelo começo, como disse com a pastora e com quase todos os nossos convidados. Eu creio que, né, aí os membros, as ovelhas, tanto aquelas que já passaram aí pelo pastoreio de vocês, do Senhor, quanto
as ovelhas aqui de Jaguaquara têm curiosidade de saber como era o pastor Isirley menino na infância. O senhor pode começar seu testemunho Pronto. daí. Vamos voltar aí aos 67 anos atrás. Então, a minha infância foi como qualquer outra criança, não é? E nós éramos de uma família tradicional. A maior parte das famílias, realmente, que cresceram numa cultura urbana, não foi o nosso caso, mas o nosso caso foi uma cultura rural. Nasci no campo, meus pais eram do campo, homem que viveu no campo. Meu pai nasceu no campo, cresceu e viveu toda a sua vida no campo. E eu nasci exatamente num contexto rural e vivi uma parte da minha infância e chegar à fase pré-adolescente, aí é que nós mudamos, assim, eu e o irmão meu, fomos para a cidade para começarmos já ingressar na escola. Então, começamos assim. Mas eu vivi a vida do campo e foi um bom tempo, eu tenho boas recordações. A minha vida em família foi uma família ajustada, né, e ao modo dos meus pais, ao jeito deles serem, né, a educação que tiveram. Meu pai foi um homem analfabeto e a minha mãe, uma semi-analfabeta, não tiveram oportunidade de estudar, casou e logo vieram 7 filhos e viveu a sua vida no campo, né? E aí minha mãe foi uma mulher assim, muito sonhadora, era futurista, e mesmo com pouca formação escolar, mas ela pensava muito no nosso futuro. E ela influenciou meu pai, né, a comprar uma casa na cidade, e aí fomos para Itapetinga. A cidade de Itapetinga foi onde eu comecei a minha vida escolar, a minha vida urbana. E eu e o irmão meu, nesta época, o meu avô e as minhas tias, né, vieram para a cidade para cuidar da gente. Meu pai comprou uma casa e então eles vieram morar na cidade para que nós pudéssemos ter aí um acompanhamento. Minha mãe continuou na zona rural com meu pai, na fazenda, e então tinha os outros filhos que eram menores, não tinham idade escolar. Então eu e meu irmão já estávamos numa idade, já eu pré-adolescente e o irmão meu também quase pouca diferença de idade. Então com o meu avô e as minhas tias, então nós crescemos aí na cidade de Itapetinga. E é interessante que essa cidade, Itarantim, ela é um nome indígena e tem uma história interessante. Existe uma grande pedra, como uma montanha, e a cidade fica bem próxima a esta pedra, muito alta, uma rocha imensa. E em cima desta rocha existe uma lagoa. E lá em cima dessas rochas, então existe várias árvores ao redor da lagoa. E aí os índios olhavam para aquilo lá e diziam: olha, a pedra que floresce, que a língua indígena é exatamente Itarantim. A pedra que floresce devido às árvores que existiam lá em cima. E existe até hoje. E então foi lá que eu nasci. E de lá fui para Itapetinga, que é a Pedra Branca. Tem uma região muito boa, né, agropecuária. E então aí eu cresci. E como eu fui de uma família católica, conservadores, tradicionais mesmo, meu pai, né, em festas da Igreja Católica, ele estava de frente, com
cavalaria, aquelas coisas todas, e carregando estandartes. Então, isso para nós, a gente muito envolvido nisso. Eu fui instruído no catecismo, fui batizado, fui crismado e vivi um tempo, né, na Igreja Católica, mesmo na parte interna, apoiando o padre que era lá da paróquia de São Pedro, Padre Bruno, ele era um espanhol até. E ele é uma pessoa muito dedicada e eu ajudava lá, tinha umas beatas também lá na igreja e eu participava, eu tive alguns momentos ajudando na missa. Então, um dia eu perguntei ao padre Bruno como é que eu poderia ter certeza da minha salvação. E ele, né, explicou com muito cuidado, tentando me esclarecer. E aí a sua resposta me deixou um pouco frustrado, porque ele não passou para mim a segurança de que eu poderia ter, né, a certeza da salvação em Cristo. Eu ouvia falar de Cristo, né, de Maria, ouvia falar de Deus, o batismo e tudo mais. Eu aprendi isso tudo no catecismo. E então eu fiquei um pouco decepcionado e eu fiquei perguntando, mas por que eu estou na igreja? Qual a razão de ser se eu não tenho como ter a minha segurança de vida eterna com Deus? E aí eu conversando com a Dona Maria era uma beata, era uma pessoa muito alegre, e eu conversando com ela sobre a minha frustração, porque ele disse que enquanto nós estamos na Terra, ninguém pode ter certeza da salvação. E depois eu fiquei pensando nisso, poxa. Aí eu conversando com ela, ela falou assim, oi Zirlei, vai na igreja dos crentes, porque eu aprendi enquanto estava estudando no catecismo que eu não deveria ter contato com os crentes, porque eram como que, vamos assim dizer, filhos desobedientes, Quase né? hereges, né? São os hereges que se afastaram, desobedeceram, saíram. Então, houve até algumas pessoas que falam assim, não vai na igreja de crente, não, aquelas coisas lá é tudo do diabo. Então, eu fiquei, eu tinha internalizado isso e não tinha contato com ninguém que fosse, né, um evangélico e tal. Mas aí a Dona Maria falou comigo isso, eu estranhei. Eu falei, é verdade isso que você está dizendo? Ela falou, eles lêem muito a Bíblia e tal. E aí eu fiquei com aquilo e o tempo passou e eu falei, bom, eu não vou ficar mais na igreja. E eu aí saí da igreja, falei, bom, se eu estou na igreja, não tenho certeza, segurança de que vou ter a salvação eterna em Cristo Jesus. Então, eu não estou aproveitando a minha vida na igreja e nem estou aproveitando o que o mundo oferece. Na minha juventude, eu falei, bom, eu vou aproveitar o que o mundo oferece. Então, eu saí e fui aí curtir as festas, os carnavais, as micaretas, né, aqui da Bahia, em Ilhéus e outras cidades. E então, um dia, um amigo meu, aí eu já estava já com os meus 19 anos, mais ou menos. Aí, com as amizades, muitos amigos já trabalhando, bem empregado e tal, eu trabalhava no Interba, no Instituto de Terras da Bahia, né? Aqui, na época, o governador Antônio Carlos Magalhães. Então, eu era funcionário do Interba, lá em Tapetinga. Trabalhei na Somev também, né? Na Volkswagen. E aí, eu estava num clube, eu era sócio, com os amigos, estávamos divertindo, né? Final de semana. Aí
eu senti assim um vazio existencial terrível. Foi como se eu estivesse entrado assim numa bolha. E eu fui ouvindo os meus amigos bem distante. Distante, eu ouvia a voz cada vez mais distante. Eu via todo o cenário ali ao redor da piscina, toda aquela diversão, tudo bebendo, tomando a sua cerveja, aquela alegria momentânea, né? Então, passou um tempo e eu saí daquele ambiente sem falar com ninguém. E fui para casa. Aí foi um domingo. E lá eu tomei um banho, deitei e fui dormir. Quando foi lá para umas 5h30 para 6 horas, aí um amigo meu chegou, um colega, falou: Isilei, eu vim aqui para você ir comigo numa igreja. É porque o meu irmão, ele se converteu, ele agora é crente. E ele me chama, mas eu não quero ir, eu tenho vergonha. Aí eu estava pensando, você não tem vergonha, você é mais, né, descontraído e tal, e eu vim aqui chamar para você ir comigo para ver se o meu irmão me deixa sossegado. Aí eu falei: rapaz, negócio de igreja, rapaz, somente de crente, eu nunca fui, nem quero saber desse negócio. Eu disse: rapaz, vem comigo, pelo menos para me acompanhar, para ele me ver lá na igreja e eu ficar livre dessa importunação. E aí eu falei: tá bom, eu vou com você. Aí eu fui com ele. E na época, eu vivi um tempo assim que tinha alguns amigos que estavam envolvidos com o movimento hippie na época. E aí eu usava o cabelo totalmente, hoje o Black Power, e aquela jaqueta, e aquele estilo de roupa, e tudo, tamancos. Aí daquele jeito eu fui para a igreja. Havia algumas pessoas lá, alguns jovens que estavam na igreja que me conheciam, me conhecido na cidade. Aí chegamos, aí ele sentou já nos primeiros bancos e eu fui lá para frente. Eu falei: quero ver esse negócio de perto, como é que é esses crentes. E lá eu fiquei, ouvi a mensagem, né, através do pastor da igreja, o pastor Eliakim Ascioli, ele até é do estado de Sergipe, Aracaju. Ele era o pastor lá da igreja na época, até já faleceu. E ele pregou, e foi interessante que eu tenho o texto bíblico gravado até hoje na memória. Foi o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o tema da mensagem foi o amor de Deus pelo ser humano. A mensagem, o conteúdo eu não lembro, mas isso aí ficou gravado. E aí o pastor pregou e eu prestei atenção, e quando foi feito aquele momento da oportunidade da pessoa responder ao chamado de Deus, não é? Fazer uma aliança com o Senhor, receber, confessar Jesus como Senhor da sua vida e Salvador, eu fui o primeiro a ir lá para frente. Glória a Deus. Algo me impulsionou. Depois é que eu fui entender que foi o Espírito Santo de Deus, né? Usou aquele meu amigo, o agir de Deus naquele momento que eu estava lá entre os amigos, aquele vazio, como uma bolha. Deus estava me retirando, né? Me removendo daquele ambiente. Aí eu estou lá à frente e de repente eu percebo que outras pessoas começaram a chegar. Naquele dia foram 12 pessoas que se entregaram para Jesus. E aí, quando eu olho do meu lado, estava lá o meu amigo. Glória a Deus, que Deus tremendo. Ele também fez a decisão dele para Jesus. E é interessante que hoje ele é um pastor e eu também sou pastor. Glória né? a Deus. Então, essa é uma parte da minha história,
E da minha família não havia nenhum crente. Nenhum crente. Eu era uma família muito conservadora, então, em termos de religião tradicional. E hoje, minha família quase toda já são convertidos a Cristo. Já existe pastoras, existe obreiros, pessoas que estão servindo nas igrejas, e muitos tios meus, primos, muita gente convertida, graças a Deus. E irmãos meus também convertidos. E a partir daí, então, a minha vida realmente tomou um outro rumo. Devido à influência das amizades, né, o contexto social influencia. Aí a gente bebia, eu comecei até a fumar, mas naquele domingo, assim, ninguém falou comigo, você vai parar de beber, você vai parar de fumar, você não vai para a festa. E, eu trabalhava com 2 engenheiros, e aí geralmente nós saímos para almoçar, e aí a gente bebia e tal. Aí nós, no domingo, me converti e tal. Segunda-feira, fui trabalhar, mas eu me sentia já uma outra pessoa. Glória a Deus. O dia da minha decisão foi no dia 13 de novembro de 1977. Foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Aí eu fui trabalhar na segunda-feira, aí os engenheiros falou, olha, vamos almoçar, vamos. E lá, aí eles pediram cerveja e tal, aí pegaram meu copo para me servir, eu falei assim, rapaz, eu não bebo mais. Eu não sentia mais nenhuma motivação, né, vontade, desejo, não sentia. Eu falei, não, eu não vou tomar, não, eu parei de beber. Foi algo espontâneo, né? Depois é que eu fui entender que aquilo tudo era um processo do Espírito de Deus na minha vida. Eu não entendia nada, estava completamente sem informação. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Meu Deus. Né? Aí, a primeira Bíblia que eu tive foi a esposa do pastor que me deu. Eu comecei a ler. Então, a partir daquele dia, na segunda-feira, na terça, na quarta-feira, dia 15 de novembro, na época, né, que é o feriado nacional, né? Naquela época, algumas igrejas hoje ainda fazem, mas naquela época era a nível nacional, 15 de novembro, as igrejas batistas tinham era um dia de jejum e oração em favor da pátria. E aí, pela primeira vez, eu fui orar. Eu rezava. Eu nunca tinha orado. Eu aprendi a rezar. E eu sei as rezas até hoje. Então, aí os jovens falaram, amanhã vai ser jejum e tal. E eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, a gente não vai comer e nós vamos para o monte, nós vamos sair da cidade, nós vamos estar em um lugar reservado e vamos estar em oração. Vai ser o dia inteiro lá. Eu falei, tá bom. Aí eles passaram na minha casa, aí eu fui com eles. Quando subimos o monte, chegamos lá em cima, naquele plano, já havia muita gente. Muitos irmãos da igreja, muitos jovens. A igreja onde eu me converti estava sendo um auge de um avivamento, Deus salvando muitos jovens, muitos adolescentes, muitos homens e mulheres adultos, pessoas se entregando para Jesus. Foi algo extraordinário. Foi algo tão forte que nós saímos no domingo à noite, antes do culto, nós saímos andando pela cidade e nós parávamos em frente ao cinema, sem serviço de som, sem nada. Nós parávamos assim, fazíamos um breve culto assim, de louvor e convite, as pessoas deixavam de ir para o cinema para ir para a igreja. Deus, que coisa maravilhosa. Até que o dono do cinema solicitou, né, A saída. ao juiz da cidade para que, né, de alguma maneira,
evitasse a igreja, os crentes estar indo para lá, porque estava tendo prejuízo para o cinema. E aí tivemos que deixar de ir, mas a gente não deixou de fazer. Então, havia muitas decisões. Então, a nossa igreja, na época, tinha em torno aí de uns 200 jovens. Era muita gente. Então, quando eu olho aquelas pessoas de joelho, chorando, tinha gente que estava ali entregue a Deus, assim, deitado ali no chão, assim mesmo, rendido ao amor de Deus, à presença, né, do poder, da unção de Deus naquele lugar. Eu falei, meu Deus, essa gente está louca. Eu nunca tinha visto aquilo. Esse povo é louco. Aí eu falei com um amigo meu, falei assim, rapaz, eu não vou lá não, eu vou ficar aqui. Aí bora, para insistir. Eu falei, não, eu vou não. Negócio estranho aí. Eu vou ficar sentado aqui. Aí tinha uma pedra, assim, eu encostei, sentei e fiquei observando aqueles jovens chorando, né, de joelhos e clamando a Deus pela família, orando pela cidade, orando pelo Brasil. Então, eu fiquei observando. Aquilo levou mais ou menos 1 hora eu olhando aquele cenário, né, de quebrantamento diante de Deus. Aí eu comecei a sentir algo estranho em mim. Algo começou a mexer com o meu sentimento, sem ninguém me falar nada. Eu senti algo que, né, no meu íntimo, é como se algo começasse a ser retirado de dentro de mim. Uma coisa assim muito, muito especial, depois eu entendi. No momento eu achei muito estranho, mas era um processo espiritual. E eu comecei a sentir vontade de chorar também. E eu fui resistindo e preocupado, com vergonha, até que eu não aguentei e aí comecei a chorar. Comecei a chorar e sentia como se fosse algo sendo arrancado de dentro de mim, assim, tirando, ia subindo, e eu sentia aquela força, não é, agindo em mim, até que eu senti um alívio. Meu Deus. Como se fosse algo assim leve dentro de mim, coisa que eu nunca tinha experimentado. Aí chorei demais, aí já o meu choro era de leveza, é como se fosse de libertação, Glória a entendeu? Deus. Aí depois eu fui para o meio do pessoal, Oh, vamos lá, aleluia. e lembro que uma senhora, que ela dava um suporte muito grande para nós, jovens, ela chegou para mim e Deus a usou em profecia, um dom de profecia. Ela disse, eu não sabia de nada, não entendia nada daquilo que ela estava falando, mas ela falou comigo, né? Deus usando ela, o Espírito Santo, usando ela, disse, eu estou separando você. Jesus. Estou separando a sua vida para algo muito especial. Você vai entender depois, vai compreender depois. E isso passou. Só depois é que eu fui entender que foi uma profecia, que foi um dom do Espírito Santo, né, usando aquela pessoa para falar comigo. E foi interessante que quando encerrou, quando eu avistei a cidade, mas me veio um sentimento de compaixão tão grande. Oh, meu Deus. Aí eu comecei a lembrar dos meus amigos, daquele domingo que eu os deixei lá. Aquilo veio, eu comecei a lembrar deles, e eu comecei a sentir compaixão, desamor, aquela vontade de tê-los também, né, junto comigo, servindo a Cristo. E a partir dali, então, quando eu cheguei em casa, e depois a gente lendo a Bíblia, fui, né, amadurecendo, adquirindo conhecimento bíblico, aí eu entendi que naquele dia, 15 de novembro, foi o dia que eu nasci de novo. Glória a Deus. Uma nova vida, Glória a Deus. não é, surgiu em mim. Aquele velho homem Aleluia. foi tirado. Aquela Aleluia. dor que eu sentia, aquela coisa que sai como se fosse arrancando de Oh, dentro de Deus mim, maravilhoso. foi exatamente isso que
depois eu fui entender o que Jesus disse para Nicodemos. No Evangelho de João, capítulo 3. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Né? Se não nascer da água e do Espírito, não entrará. E eu compreendi plenamente, aquilo foi uma experiência pessoal, e eu entendi que foi o novo nascimento, a nova vida que foi gerada ali pelo Espírito de Deus, na pessoa de Jesus. E a partir daí eu comecei a dedicar a minha vida em compartilhar o Evangelho com os meus amigos. Comecei a levar vários deles para Jesus. Consegui realmente fazer com que eles entendessem. Né? E aí foi nascendo a vontade no meu coração de servir a Deus, de dedicar a minha vida para servir a outras pessoas, cuidar das pessoas, anunciar o Evangelho. Então, a partir daí, eu realmente dediquei a minha vida. De 1977, foram 2 anos que eu fiquei na igreja, e fui batizado, eu me converti aí em novembro, no dia 25 de dezembro, me batizei nas águas. Glória a Deus. E antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo, que foi outra experiência que eu não tinha noção, né? Mas eu tive essa experiência, foi num sábado, foi no culto da juventude, lá da igreja, que foi na casa, né, da líder do nosso grupo. Nós fomos para a casa dela. Interessante que quando eu estava pronto já para sair de casa, para ir para o culto, uma voz falou comigo na minha mente assim: você ir para a igreja, fazer o que lá no culto? Olha, tantos amigos você tem lá, a festa, tanta alegria. Não vai para a igreja não, vai lá para a festa. Você acredita? Eu voltei, deixei minha Bíblia lá no meu quarto e saí para ir para a festa. Eu passei o primeiro quarteirão, o Espírito de Deus falou comigo: olha, não vá para a festa, vá para o culto. Lá não é o seu lugar é lá no culto. E eu parei, voltei, peguei a minha Bíblia e estava indo para o culto. Quando eu andei mais ou menos uns 2 quarteirões, ouvi a outra voz: Meu Deus. aí não é o seu lugar. Você deve ir lá para a festa, lá é o melhor, lá é mais alegre. Você tem tantos amigos lá. E eu voltei, deixei a Bíblia, Meu Deus, uma guerra. para ir para a festa. E nesta encaminhada, já indo para a festa, o Espírito de Deus falou comigo. Eu vi assim, vi a minha mente, aquele sentimento assim, aquele pensamento: não vá para essa festa. Você não pertence mais a este lugar. Volta para o culto, vá para o culto, as pessoas estão lhe esperando lá. E eu voltei. Meu Deus. Peguei a minha Bíblia e aí fui. E aí eu consegui chegar no local do culto, Que tremendo. mas não entrei. Eu sentei na calçada e fiquei lá assim, abatido. Aí veio um amigo, falou comigo: vamos, Iserlei, vamos entrar, o culto vem, tá tão bom. Aí, não, eu vou ficar aqui. Ele insistiu, aí eu levantei e fui, entrei. Aí, nesse dia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. O Senhor selou-me. Glória a Deus. E foi uma experiência tremenda. E aí eu fiquei, e aí né, terminou o culto e eu fiquei deitado, porque eu não consegui ficar em pé. E foi dando a meia-noite e eu não conseguia parar de falar em línguas. Foi a primeira vez, eu não tinha noção de como é que era isso. E eu falava e só falava uma língua que ninguém entendia, nem eu. E aí chamaram o pastor veio, orou por mim e os irmãos me levantaram, mas eu não conseguia parar de falar. Não conseguia. Aí alguns irmãos falaram assim: olha, vamos para o monte com ele. E assim foi.
porque se eu fosse para minha casa, ia ser um escândalo, né, para os meus pais, não ia entender. Então fui com eles e passamos o restante da noite no monte, eu falando em línguas, e aí tivemos uma noite maravilhosa de oração. E às 5 horas voltei para casa. E depois desta experiência, a minha vontade era só realmente servir a Deus, compartilhar o Evangelho, e aí fui conhecendo, amadurecendo e tendo consciência. E veio a confirmação do chamado de Deus na minha vida. Eu busquei, né, provas do Senhor. Então, Deus trouxe confirmações. Um dia eu estava em casa, assim, umas 3 horas da manhã, eu acordei, muita vontade de orar, e aí eu peguei a minha lanterna e fui para o monte orar. Saí de casa, vou para o monte orar. Aí, a metade já da subida, eu senti vontade de ler a Bíblia. Eu acendi a lanterna, abri a Bíblia assim, aleatoriamente, e coloquei a lanterna para ver o texto. Quando eu coloquei a lanterna, as letras foram como se ficassem, assim, cresceram, como se estivesse, né, em 3D. E eu li lá, e aí no Evangelho, o Senhor dizendo assim: aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E aquilo foi uma confirmação. Naquele momento eu entreguei o meu trabalho, entreguei tudo para o Senhor. Falei assim: eu abro mão. E quando eu li esse texto, cresceu nos meus olhos assim, na minha vista, eu senti uma presença divina, um poder de Deus tremendo. E eu caí no mato, assim. A lanterna caiu para um lado, a Bíblia caiu para o outro, e eu fiquei lá, olhando para o céu, né, de madrugada, sem reação nenhuma. Só desfrutando daquela presença sobrenatural do Espírito de Deus na minha vida. E já amanhecendo, me levantei, voltei para casa, não fui mais para o monte orar. Voltei para casa e preparei para ir trabalhar. E com o passar dos dias, eu sempre dedicando, viajando com meu pastor, viajando com os irmãos, evangelizando, realizando trabalho, indo para as roças, evangelizar e compartilhando o evangelho com as pessoas. E isso ficou na minha alma, e chegou o momento, né, da decisão. A convicção já estava firmada da gente, então, estudar, fazer teologia, ir para o seminário. A igreja nos encaminhou, tive a mesma experiência que a Lenilda, não é? No segundo ano, aí o número de jovens interessados pelo ministério, aí a igreja não pôde dar o pagamento, né, sustentar todos. Aí o pastor nos reuniu e falou assim: olha, aumentou o número de vocacionados, mas a igreja não tem condições de pagar os estudos para todos, porque era internato, né? Sim. Então a gente morava no seminário. Hoje em dia, já praticamente acho que não há mais seminário com internato, né, com essa oportunidade de ter cursos online, né, e tal. Então, acho que descentralizou bastante os estudos em termos de ensino teológico. E então, o pastor disse: olha, se vocês tiverem fé que Deus vai suprir as necessidades de vocês, tem convicção do chamado de Deus, o Senhor pode fazer isto. Nós vamos dar a carta de recomendação para vocês, que todo ano a gente tinha que levar, né? A gente vinha de férias e voltava, levava a carta da igreja recomendando, dizendo tal, tal, tal. E aí o pastor falou: quem vai? Eu falei assim: eu vou. O outro disse: eu vou, eu vou, eu vou. E todo mundo disse: nós vamos. Deus vai nos abençoar. E o pastor disse: amém. E eu vou orar por vocês. O pastor orou por nós. E chegou o dia,
E da viagem eu peguei a minha mala, sem nada, nenhum centavo. Então eu planejei, eu vou pegar carona para chegar em Recife. Eu não tinha dinheiro nem de passagem. Aí eu estou descendo a rua da minha casa, aí uma irmã me chamou. Disse, Lê, já está indo? Eu falei, é. Aí ela falou assim, vem cá. Espera aí, eu fiquei na porta, ela foi lá, pegou, veio com um papelzinho assim enrolado, até papel de caderno, uma folha de caderno, e me entregou. E na hora, o pastor ia chegando no carro e parou. Aí eu estava recebendo aquele papelzinho, o pastor falou assim, olha filho, isso aí é a oferta da viúva, viu? Jesus. E ela, exatamente, ela era uma viúva. Meu Né? Jesus. E eu nem olhei, aí eu coloquei no bolso, segui a minha caminhada, ia pegar carona. Aí uma outra irmã, mais adiante, a irmã Isabel, ela falou comigo, Zelei, faz favor. Aí eu fui lá, ela me deu uma oferta. Aí eu cheguei no... Aí eu falei assim, eu vou para a rodoviária. Já dá para pegar um ônibus até Vitória da Conquista. Aí eu chego lá, fui fazer a minha contabilidade e aí eu vi que tinha dinheiro suficiente para pegar ônibus para Conquista, pegar ônibus para Recife, e assim eu fui. E lá, o dinheiro que eu tinha deu para pagar a matrícula. Mas aí eu falei com o pessoal do seminário, a direção, a situação, e eu falei que eu poderia trabalhar no seminário para poder pagar os estudos. Aí eu fui limpar a sala de aula, que tinha aula de manhã e aula à noite. Então, na parte da tarde, eu terminava o almoço, eu limpava as salas, limpava o quadro de giz, limpava os banheiros, colocava o lixo para fora e também o lixo do seminário eu colocava na rua, limpava a área do seminário, pintava o muro, cortava grama, fazia todo esse serviço para pagar. E também, no final de semana, tinha que lavar o refeitório. O refeitório tinha o refeitório e funcionava também uma parte, outra parte era a biblioteca do seminário. Então eu fazia todo esse serviço. E aí tinha que estudar, né? Tinha prova, tinha trabalhos, pesquisa. Mas aí, a parte da tarde, os alunos faziam isso. Enquanto eles estavam na biblioteca, eu tinha que fazer o serviço. E aí, 11 horas da noite, nós, depois que terminava a aula, nós tínhamos um lanche aí, todo mundo para os seus dormitórios. Até 11 horas, todo mundo tinha que estar na cama. Desligar a luz, tá? Ninguém podia conversar. Aí ia dormir. E aí, eu tinha que arranjar um meio, né, para fazer os meus trabalhos, para estudar e fazer as minhas pesquisas. E então eu fiz uma gambiarra. Eu consegui uma lâmpada, um fio, um bocal, amarrei assim no lastro do beliche, né? E fechei todo o beliche com lençóis para não atrapalhar os outros colegas e nem o diretor ver também a claridade. E ali na cama, aí eu ficava, né? Eu ia estudar, fazer meus trabalhos, mas só que chegou um momento que eu não aguentei mais, ficou muito puxado. Então, eu pensei em vir embora, desistir. Aí os colegas, não, rapaz, não faz isso, tá, tenha fé, vamos orar, aquela coisa, né? Deixa disso, vamos, e o encorajamento, aí eu desarrumei a mala e deixei, tá bom, então eu não vou. E aí um dia eu estava no refeitório, sábado à tarde, estava lavando, mas me deu um desânimo, eu escurei assim na vassoura, e nós tínhamos uma viagem missionária, iríamos fazer o diretor com os alunos, né, para visitar igrejas e despertar vocacionados e tal, e divulgar o seminário. E eu orei ali e falei, Senhor, nesta viagem, levanta uma pessoa para pagar os meus estudos. Eu quero dedicar os estudos. E eu não estou conseguindo. Eu quero aproveitar o meu tempo aqui. Levante uma pessoa. Foi essa a oração que eu fiz.
E aí, pronto, chegou a época da viagem, aí eu falei com os colegas, falei assim, olha, eu vou voltar com um mantenedor. Alguém vai pagar os meus estudos. Então, tenha confiança em Deus, viu, queridos? Deus ouve a oração, Deus é fiel. Talvez você esteja aí vivendo um dilema na sua vida, confia no Senhor, Deus tem um caminho aplanado diante de você. E então nós viajamos para a Bahia. Aí nós estávamos numa igreja, no culto matutino. Eu estava lendo a Bíblia para orar, aí chegou uma senhora, aproximou de mim e disse, ô Isley, quem é que está pagando os seus estudos? Eu parei assim, olhei para ela, falei, poxa. Eu disse, olha, minha irmã, quem paga sou eu e Deus. Deus abriu uma porta de trabalho, eu estou trabalhando para pagar os meus estudos. Aí ela disse assim, olha, Deus falou comigo para eu pagar os seus estudos. E ninguém sabia daquela igreja. Ninguém. Então, ali eu chorei demais. Agradeci. E quando nós saímos, né, os dias que ficamos lá, no dia que nós saímos, ela pegou os cheques assinados e entregou para o diretor das minhas mensalidades. E ela pagou os meus estudos até a minha formatura. Glória a Deus. Aí também eu dediquei. Aproveitei bastante o tempo que eu tinha de estudo para estar na biblioteca e honrei a fidelidade de Deus e a fidelidade daquela irmã em ouvir o Senhor, né? Então, terminamos o curso, já estava casado, casei um ano antes de me formar, e aí eu liguei para a irmã, falei, irmã, eu agora já estou trabalhando numa igreja, estou casado, então falta um ano para me formar, pode cancelar os cheques aqui e tal, eu vou assumir as despesas. Ela disse, não, Deus falou comigo e até a sua formatura. Meu Jesus, que Deus maravilhoso. Deus é fiel, não é? Fiel, fiel. Então, aí assim aconteceu. Aí eu assumi, depois que eu terminei o curso, a formatura, eu fui convidado para pastorear numa igreja, lá em Recife, e nós estivemos lá 6 anos pastoreando esta igreja, e o seminário me convidou para também lecionar. Fui professor no seminário durante 4 anos e trabalhamos com uma missão lá em Recife, que era uma missão fundada aqui no Brasil por americanos, eram missionários, e eu trabalhei com eles nessa igreja durante esse período de 6 anos. Aí, de Recife, então, Deus nos trouxe para a Bahia, né? Deus falou comigo, olha, entrega o seminário, falei com a direção do seminário, falei, olha, segundo semestre, eu estou fora do quadro de professores, pode procurar outro professor, e foi aquela coisa, né? E para o pessoal foi um choque, mas Deus falou comigo para entregar, eu fiz, obedeci. Depois que entreguei o seminário, aí a igreja, Deus falou comigo, entregue a igreja, falei com um pastor, que também estava na igreja comigo, falei assim, olha, prepare para você assumir a igreja, porque eu estou deixando o pastorado. E aí fomos ficar em casa, sem saber o que fazer e para onde ir. Foi um tempo de deserto, oração, jejum, mas aí Deus falou comigo, vai à Bahia. Eu falei com o Lenildo, eu vim à Bahia, encontrei com os pastores aqui, e aí, mas lá Deus me deu uma visão, em Recife, de uma cidade aqui na Bahia, e mostrou a entrada da cidade e tudo. E aí esse pastor me convidou, é uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia, mas Deus me mostrou em visão. E aí, lá em Salvador, no retiro dos pastores, aí um pastor, um amigo, falou, rapaz, você quer ir pregar numa igreja esse final de semana? Encerrou aqui o retiro e tal. Aí você vai e prega lá. Eu falei, bom, ele era o pastor interino da igreja. A igreja estava sem pastor.
esta igreja que Lenilda falou da casa pastoral. Sim. E então eles estavam fazendo reforma no templo, ia construir casa pastoral e tinham decidido que convidariam um pastor só depois que terminasse tudo isso. Todo o dinheiro da igreja estava sendo investido na construção, na reforma, e não tinha como manter um pastor na igreja. E eles queriam, né, resolver tudo isso. Aí eu falei, eu vou. Eu fui. Aí eu fui num sábado, fiquei na casa de um irmão, e ele estava, né, no trabalho. Quando ele chegou, nós sentamos, fomos conversar. Aí ele falou, ô, pastor, então, amanhã o senhor não vai poder pregar. Nós não teremos culto durante o dia, porque ele pegou o boletim da igreja, né? Tinha um programa. Aí ele falou assim, olha, nós decidimos na reunião, está aqui no boletim, amanhã a igreja e todas as congregações, nós estaremos em um dia de jejum e oração, em favor da vinda de um pastor para esta igreja. Eu falei, não, tudo bem. A gente fica aqui, espera a noite, no culto eu prego. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos visitar as congregações, aí você visita, fala com eles e tal, dá uma palavra para cada um. Aí eu falei, vamos. Mas assim, cada lugar que eu chegava, parece que eu já conhecia o povo há muito tempo. E as pessoas, os irmãos daquelas que nunca tinham me visto, era um carinho, aquela coisa. Parecia que eu era o pastor deles. E aí, eu só observando tudo isso, né? Então, à noite, pregamos, quando eu preguei, depois do culto, aí a diretoria da igreja toda, aí começaram, esse é o pastor da igreja. Meu Deus. Esse é o pastor da igreja. Esse é o pastor da igreja. E as crianças, Glória os a jovens Deus. e os adultos, né, devem convidar esse pastor. Esse é o pastor que É Deus quem dá pastores à sua igreja, É. né, pastor? é Deus. Está escrito, né? Então, aí depois, no outro dia, os irmãos falaram comigo, reunimos, falaram, contaram a situação. Então eu falei, não, irmão, se preocupe não, porque, pastor, nós não temos condições de dar o salário e tal. Eu falei, irmãos, se vocês têm certeza que eu sou a pessoa que Deus está Glória a trazendo para cá, Deus. ele disse, temos. Eu falei, isso aí eu também tenho. Glória a Deus. Aí eu falei para eles assim, olha, faz o seguinte, todo final de semana vocês fazem uma feira e nos dá para a gente não passar fome e salário, não se preocupe não. Pastor, tá bem, mas a gente não pode fazer a sua mudança. Falei, não tem problema, irmãos, se vocês aceitarem, eu tenho um carro lá em Recife, eu vendo o carro e pago o frete, trago a nossa mudança, depois vocês repõem, sem problema, não se preocupe. Então nós conversamos, acertamos, e aí ficou certo. E Lenilda não sabia de nada dessas decisões, então Verdade. não tinha Incomunicável, nada. né? Então, Meu Deus. aí eu fui para Salvador, e lá eu fiquei na rodoviária, eu só tinha ônibus à noite para Recife. Aí eu sabia de uma igreja que tinha culto de oração o dia inteiro. Aí eu falei assim, eu vou lá, vou para a igreja orar, ficar aqui nessa rodoviária. Aí eu fui para lá, e lá sentei, e orando, e participando do louvor e tudo. E passei o tempo. Aí não era costume convidar um pregador para o final, o encerramento. Sim. E naquele dia, o pastor que tinha sido convidado, houve um problema e ele informou que não tinha condições de chegar, houve um imprevisto. Aí eu tinha ficado num grupo de oração da dirigente, daquele culto de oração. Eu pedi oração, que eu estava indo para Recife, que eu ia viajar e tal. Era pastor. Aí, só foi isso. Aí quando a irmã, sem falar nada, ela disse, já para encerrar, né, a reunião, falou, olha, irmãos, todo nosso culto de oração tem um pastor que prega, nós convidamos, mas o pastor que estava convidado não pôde chegar, houve imprevisto e tal, mas Deus mandou um pastor, tem um pastor aqui. Jesus. Aí eu gelei, falei, bom, eu acho que não sou eu.
Aí ela falou assim, é o pastor que está aqui, ele está de viagem e tal, e eu quero convidar o pastor para dar uma palavra aqui. Nem a Bíblia eu tinha levado. Eu falei assim, eu vou assim secretamente ficar à vontade. E eu deixei minha Bíblia na mala, lá na rodoviária, no guarda-volumes. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui agora? O que é que eu vou pregar? Muita gente, uma igreja grande. Aí eu levantei, comecei a ir lá para frente, tinha uma Bíblia lá em cima da mesa. E aí, quando eu estou no meio do caminho, o Espírito de Deus me deu um texto, assim, veio à minha mente, uma mensagem, preguei, foi bênção de Deus. Todo mundo saindo, elogiou e tal, pastor, que bênção, que tal. Aí eu fiquei conversando, o pessoal foi indo embora, eu fiquei conversando com a dirigente ali, a irmã. Aí chega uma senhora de idade, ela falou assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. Aí eu falei, tudo bem, minha irmã. Aí a dirigente falou assim, ô pastor, essa irmã é confiança, viu? Não é de estar fazendo besteira, não, fazendo meninice. Pode confiar. Eu falei, não tem problema não. Não sou incrédulo, não. Ela disse, ó pastor, quando você estava pregando, Deus me deu uma visão. Eu vi uma mão assim das nuvens para baixo, com uma aliança. E o Senhor estendia a sua mão e pegava essa aliança. E aí eu orei, pedi ao Senhor que me desse a interpretação dessa visão. Qual era a mensagem? Aí o Espírito de Deus falou comigo que era para falar com o Senhor. E a mensagem de Deus é esta, é que o Senhor não deve se preocupar. Veja só, eu não falei nada de ministério, de mudança, nada na igreja. Ela falou assim, o Senhor mandou falar com a sua pessoa que não é para você se preocupar em assumir o ministério que você está assumindo, porque Deus está em aliança com o Senhor. Oh, aleluia. Aí eu quebrantei. Falei, nossa, Deus é tremendo. E aí foi assim, uma alegria muito grande. Aí eu testemunhei para ela, falei, minha irmã, realmente procede, não é porque está me favorecendo, não, mas procede, né, pelo o que está acontecendo. Realmente eu estou indo para Recife buscar minha família, minha muda, porque estou assumindo uma igreja aqui na Bahia. E aí foi um tempo, foram 8 anos de muita bênção. Muita bênção, um ministério muito abençoado, a igreja cresceu muito, foi muitas salvação de muitas pessoas, libertação de muita gente, cura, foi algo extraordinário. Aí foi quando surge, então, depois de 8 anos, até a Lenilda acho que falou aqui no testemunho dela. No testemunho dela, veio então um amigo nosso que foi professor, um missionário que foi para Recife, né, vindo do Canadá, e de lá ele foi removido para a África para iniciar um trabalho lá. E aí, um dia eu estou em casa, meia-noite ele liga, o telefone toca, eu fui atender, ele falou, e aí, tá pronto para vir para a África? Eu falei, oxe, acaba com isso. Tô não. Eu falei, pois é, estou ligando para fazer um convite para vocês virem passar aqui um ano, para tirar férias de um missionário. E nós estamos precisando de alguém que tenha experiência na área do ensino, ministério, né? Porque tem muito trabalho aqui, e eu lembrei de você e falei com a missão, a liderança lá no Canadá, eles aprovaram, e estou ligando para você. E aí foi quando eu falei assim, não, eu não vou não. Eu só vou como extensão do ministério da igreja. Se a igreja aprovar, aí nós iremos, senão eu não vou, porque eu não tenho direção de Deus sair daqui agora. O que está acontecendo aqui eu não tenho, assim, não é, Deus não me falou nada. Então, aí oramos um mês aí, e tivemos a reunião com a igreja, e toda a igreja aprovou. Vai, pastor, isso é o melhor que temos aí para ir para missões, e vamos. A igreja já estava bem envolvida com missões. Fomos e, para passar um ano, passamos 17 anos. Foi um tempo muito abençoado. E Deus, assim, abençoou as nossas vidas. E fomos também bênção de Deus, né, naquela nação. E foi um tempo muito bom.
E quando nós chegamos como foi dito, nós tínhamos os cursos, né? Começamos assim do básico, médio, depois e a gente foi formando pessoas para liderança, para ensino e fomos montando os cursos, né, por etapa e vendo as pessoas com talento que podia ensinar, que tal, que mais pessoas mais interessadas e formamos o grupo. Aí montamos o curso de bacharel para formar os professores, bacharel em teologia. Aí formamos a turma, aí o curso, né, ficou aberto para todos e queríamos assim, né, ver as pessoas bem preparadas, né, para dar continuidade. Então nós estávamos preparando para trazer um casal para fazer o mestrado aqui no Brasil. Aí chegou um diretor da faculdade teológica sul-americana, do Paraná. E aí ele com outros dois irmãos, querendo investir na área teológica em África, de língua portuguesa. Aí tivemos esse encontro e conversamos e falamos da nossa proposta e eles decidiram apoiar. Aí não trouxemos o irmão para o Brasil, mas esse pessoal, né, fizemos uma parceria, os professores foram daqui do Brasil para dar aula lá em Moçambique. Então, tivemos um apoio financeiro desses irmãos e a faculdade, né? Fizemos a parceria, e eles diplomaram esses irmãos. E aí, quando formou a primeira turma de mestrado lá, aí veio aquele sentimento, agora é hora de voltar. Porque eles podem fazer. Já pode continuar, estão formados, está todos os professores com mestrado, toda a liderança então muitos pastores formados até hoje estão lá no ministério. E aí foi quando, olha, chegou a hora. E aí despedimos, passou a liderança do seminário para a igreja, né, em Moçambique, os próprios moçambicanos assumiram e voltamos, passamos um ano sabático, tentando adaptar e ter mais tempo com família e tratamento médico e tal. E aí veio Jaguaquara. E aí chegamos em Jaguaquara para dar um suporte aqui e por uma necessidade, né, não visando o pastorado, o resultado é que Deus realmente conduziu a gente para cá. E aqui estamos já há 13 anos. 13 anos. Graças a Deus. Um tempo abençoado. E os nossos filhos, né, estão servindo ao Senhor. A nossa filha está no ministério. O nosso filho não, ele é um profissional liberal, né, então Deus está cuidando deles. As experiências foram boas, foram marcantes, mas Deus cuidou de tudo. Muita gente falava assim, você vai para a África, rapaz, seus filhos, como é que vai ser a escola? Mas eu falei, está com Deus. E Lenilda compartilhou um pouco da realidade da educação lá em Moçambique. Mas hoje, eu conversando com alguns colegas, alguns amigos, eu digo, os nossos filhos, se tivesse ficado aqui no Brasil, não teriam tido a educação que eles tiveram em África. Meu Deus. De excelência. Estudado numa escola. Nossa, bom demais. Deus cuidou, né, pastor? Cuidou. Deus cuidou dos Deus nossos cuidando filhos. das coisas de Deus. Cuidou das e nossas Deus vidas. Supriu. As experiências que tivemos foram marcantes. E aprendemos muito, muito aprendemos. E deixamos lá bons amigos, deixamos lá filhos na fé e homens e mulheres de Deus formados, né, capacitados para... Foi uma maratona, foram 17 anos assim de trabalho, mas valeu a pena. Glória a Deus. Foi bênção, graças a Deus. Aleluias, que maravilha, pastor. Estamos aqui com o pastor Isirley Vieiras Guimarães. Isso. Pastor aqui há 13 anos, juntamente com a pastora, sua esposa, Lenilda. Pessoas de Deus. O pastor estava falando aqui e tem algumas partes, como eu já falei com a pastora, quando veio aqui testemunhar, sua esposa,
que sempre fala conosco, né? Já começa falando aqui, o testemunho já começa aqui no estúdio enquanto a gente está gravando. E eu digo sempre, quem conhece, nos assiste aqui nos nossos conteúdos, sabe que amo todos os testemunhos, com certeza, em todos Deus fala. Mas sempre tem um que a gente pende um pouco, né? E os testemunhos, assim, de chamados, mexem, assim, na minha alma. Mas glória a Deus, pastor, pela sua vida. O senhor começou ali falando no início aqui do seu testemunho, os lugares de nascimento, né? O nome indígena, inclusive, de uma delas, de Tarantim. Itarantim. É. E o significado, né? Pedra E que floresce. pedra que floresce. Depois o senhor foi morar em uma cidade também que tinha alguma coisa a ver com pedra branca. Falei, e hoje não, e sempre edificado na rocha. Na rocha. Né, pastor? Sempre foi pedra. Pedra nascimento, rocha. pedra criação e pedra aí, né, firmado, ministério na rocha, marcado desde o nascimento para a honra e glória do Senhor. Pastor, é uma honra, né? Foi uma honra e é uma honra estar tendo ainda, que o senhor está aqui conosco ainda no estúdio. Mas antes de finalizar, quero pedir para o senhor deixar aí para esse povo de Deus que está nos acompanhando. Não sabemos onde, quando e em que momento esse testemunho vai chegar. Essa pessoa pode estar na madrugada, essa pessoa deve estar aí entre a cruz e a espada, como nós dizemos aqui no Brasil. Acabou de fazer sua decisão e está passando justamente pelo que o pastor passou quando foi chamado para servir o Senhor. Está aí ouvindo a voz de Deus e a voz do inimigo das nossas almas, dizendo, volta, você não tem que ficar aí. Esse testemunho encontrou você. É Deus usando esse homem de Deus para falar com a sua vida. E, pastor, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para esses jovens que acabaram de abraçar a fé. Amém. E está aí querendo deixar porque o mundo ainda chama. Ou então para pessoas que já têm sua certa idade na igreja, mas também está no seu momento de debilidade, porque nós passamos por isso também, né, pastor? O pastor falou aqui, quando ele estava fazendo, né, a faculdade, né, os estudos, ele teve um momento que ele balançou, falou, vou desistir. Mas Deus não deixa, porque é Deus que chama, e é Ele quem garante. Ainda quando a gente vai fraquejar, Ele vem e nos reergue de novo. Então, pastor, deixa aí uma mensagem para esse povo de Deus e ore também por eles. Amém. E por todos nós. Amém. Pois é, meu querido, eu quero dizer para você, quando eu me entreguei para Jesus, os meus pais foram contra mim. E eu fiquei fora de casa por causa da decisão dos meus pais. E houve um momento que eu chegava em casa, minha mãe começava a chorar. Porque eu era um cristão. Eu entreguei minha vida para Jesus. Aí eu, lendo a Bíblia, eu vi que aquele que ama pai, mãe, irmão, tio, mais do que é o Senhor, não é digno do Senhor. Eu li isso no Evangelho. Aí eu cheguei em casa, era eu chegar em casa, minha mãe começava a chorar. E eu entendi, me veio o discernimento de que o choro da minha mãe não era algo normal. Não era algo da minha mãe. Não é porque ela estava me reprovando. Era algo espiritual. Eu entrei no meu quarto e eu falei assim, Satanás, ainda que a minha mãe tenha um AVC, uma parada cardíaca, alguma coisa dessa natureza, e morra aqui na sala desta casa, eu não vou deixar Jesus. Eu vou continuar com Jesus. A partir daquele dia, minha mãe nunca mais chorou. Entendeu? Então, há situações, queridos, que é uma ação espiritual das trevas. É o maligno querendo levar você a voltar atrás, a retroceder. Mas prossiga para o alvo. Continue com Jesus. Talvez você é um chamado para o ministério, você protelou e deixou o tempo passar. É hora de você revitalizar o chamado, a sua fé,
a sua esperança, é hora de renunciar, abrir mão e colocar a mão no arado e fazer aquilo que Deus tem para você fazer. Não tenha medo, não tenha preocupação. Deus é fiel, Ele não muda. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e siga em frente. Eu tive momentos difíceis em África. Fui agredido, eu e a minha esposa, em nossa casa. Homens armados entraram, bateram-me com facão nas minhas costas, que eu senti gosto de sangue, levaram muitas coisas da nossa casa, mas preservaram a nossa vida. Nós fomos guardados pelo Senhor. Não desistimos, continuamos. Muitas vezes tivemos momentos difíceis, mas o Senhor nos sustentou. Ele é o mesmo. O tempo, meu querido, não muda o poder de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, Ele é fiel. Você precisa confiar nele. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele ama você. Não desista. Não vista esta roupa de luto na sua alma. Levante, sacode a poeira e dá a volta por cima, querido. O Senhor é com você. Ele ama você. E o que Deus tem com você, Ele vai cumprir. Não sei onde você se encontra, onde está nesse momento, mas sabe que Deus está aí com você. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco até este momento. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, quero neste momento apresentar estas pessoas que estiveram conosco até agora. Permanecer porque eu creio que o Senhor tem um propósito com as suas vidas. Eles precisavam ouvir esse testemunho da tua fidelidade, da tua grandeza, do teu poder. Deus abençoa, Senhor, trazendo renovo, revitalizando a fé, renovando a esperança. Tu és o Deus que faz coisas novas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que me escuta neste momento e que ele sinta o renovo, o agir do Espírito Santo na sua vida para a glória do teu nome. Se há enfermidade, que o Senhor libere a cura em nome de Jesus. Dê vitória, alegra a alma, fortalece, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito obrigado, pastor Isirley. Que Deus abençoe e continue abençoando grandemente a vida do Senhor. Amém. Obrigado pela honra, né, de aceitar o convite, de ter estado aqui conosco. Sem palavras. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua esposa, que esteve aqui conosco, que está aqui no nosso estúdio, dos seus filhos, dos 7 netos e, né, desse rebanho, essa santa grey que o Senhor colocou nas vossas mãos. Eu é que agradeço, irmã Rosana. Para mim é uma grande alegria e honra poder estar aqui, né, com você, ter nos dado essa oportunidade de poder compartilhar com essas pessoas essas experiências vividas, né, com Deus, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de compartilhar aqui neste trabalho que você faz, nesse podcast, não é tão abençoado que é. Que o Senhor continue te abençoando e que você possa estar sendo instrumento de Deus para edificar muitas vidas que estão aí do outro lado, em países, lugares diferentes, né? Então, sucesso para você. Amém, obrigado. pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Que Deus os abençoe grandemente. Nos vemos na próxima semana. Claro, se Deus quiser, pode cristão. Aqui você pode contar o seu milagre. Que Deus os abençoe. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode